de desafios e de adaptações constantes. Eu gostaria de felicitar aqui o doutor, meu colega, doutor João, que veio um pouco mais de longe, pelo que eu percebi, não é? De Porto Alegre, pronto, um bocadinho, teve que fazer uma pequena viagem e de facto, agradecer-lhe por estar aqui connosco numa versão diferente e ter-se permitido e ter aceito este desafio que nós propusemos enquanto associação para colaborar connosco. E muito obrigada por isso. Em termos do seu currículo, o doutor, neste momento, colabora com uma instituição, não é, que faz um processo de reabilitação. De facto, esse processo de reabilitação é um enorme desafio que nós enfrentamos neste momento e desde sempre, não é? Enquanto psiquiatras, porque é relativamente fácil nós conseguimos, numa fase inicial do aparecimento da doença mental, não é? Estabilizarmos os nossos doentes e conseguirmos que haja uma remissão dos sintomas, mas de facto depois o desafio é dar as ferramentas para estes doentes conseguirem ter menos impacto com a sua doença ao longo da vida, não é verdade? E conseguirem ter uma qualidade de vida, que hoje em dia se fala tanto, não é? Da qualidade de vida e da capacidade de adaptação, o melhor e o mais produtiva possível, não é? E isso é um desafio que depois se coloca a todos nós, todos os dias, e que às vezes não é tão fácil como dar medicamentos por si, não é verdade? E, portanto, esse é o desafio maior. De facto, então, o Sr. Doutor trabalha nesta instituição. Posso fazer a apresentação, se a doutora quiser. Ok. Poderemos então avançar com a apresentação. Muito bem. Ok. E muito obrigada por ter participado e por poder estar connosco, está bem? Obrigado, doutora Muito bem, Vânia. Obrigado pela introdução também agora para esta mesa. Obrigado à Associação Incluir Diferenças pelo convite para estar aqui convosco. E bem-vindos a todos os que estão aí do outro lado. É um prazer muito grande estar convosco e a introdução da doutora Vânia vem mesmo na linha daquilo que é, no fundo, a minha presença aqui, porque exatamente é relativamente fácil, como dizia, estabilizar uma situação de crise de doença psiquiátrica. Os grandes desafios continuam a colocar-se depois na reabilitação e na recuperação da pessoa, da sua vida, da sua qualidade de vida. Isto torna-se muito mais difícil ainda quando falamos de pessoas com problemas estruturais, não é? Quando falamos de deficiência, em que temos também integrada situações de patologia. No fundo, são situações do neurodesenvolvimento que têm muitos reflexos e que, felizmente, cada vez mais, creio eu, vão sendo reconhecidas como situações que não podem ficar só separadas entre aquilo que é deficiência, portanto é só do campo da reabilitação, a saúde pouco é chamada para isso, e situações de doença que ficam mais então dirigidas para os serviços de saúde. De facto, estas situações coexistem, mas nós temos ainda muito pouco conhecimento e muito pouca estruturação conceptual à volta desta realidade, e é um bocadinho nesse sentido que eu venho falar, porque o Centro de Recuperação de Menores, onde eu trabalho, é um centro que já tem 50 anos de existência e está integrado na rede do Instituto das Irmãs Hospitaleiras. É um instituto com muita experiência de saúde mental. O nosso centro tem esta particularidade de estar dedicado a pessoas com deficiência intelectual. Mas pessoas com deficiência intelectual que vão para uma instituição de reabilitação, mas de saúde. Ou seja, que têm um corpo médico, um corpo de enfermagem, e, portanto, esta perspectiva da saúde está sempre muito presente e vai permitindo perceber esta mistura, ou seja, pronto, que no fundo a realidade é esta, destas diferentes realidades, a deficiência com a doença, e permitiu-nos também ir estruturando as nossas ideias e organizando a nossa intervenção face a esta realidade. Desculpem.
Portanto, naturalmente, isto depois permite-nos passar alguma experiência, conhecimento para associações mais do setor social, mas que depois se debatem com estas dificuldades de conseguir um apoio de saúde que seja mais, que tenha esta realidade mais clara. É uma situação de fronteira, mas é uma situação que acaba por ser privilegiada no sentido de poder oferecer este conhecimento mais estruturado. Íamos então avançar com a apresentação e para depois de vos enquadrar naquilo que é a nossa realidade, íamos fazer aqui um percurso. Gostei muito do tema geral, né? Do despontar ao integrar, creio que é assim que está o tema geral do encontro. E vamos aproveitar um bocadinho esta ideia do despontar, no caso que me pediram, do despontar à intervenção, ao intervir. Vamos, dentro disto, então, falar um bocadinho desta questão do diagnóstico duplo, começando pelo despontar em si mesmo e daquilo que é para uma pessoa normalmente famílias, inicialmente, que se confrontam com o despontar de uma realidade para a qual se calhar não estavam preparadas. Depois um bocadinho a questão dos diagnósticos e da nomenclatura e dos conceitos à volta desses diagnósticos. Depois também a questão mais ligada à doença, especificamente, e à realidade dessa doença. E depois a parte de intervenção também e algumas conclusões daquilo que vamos ter. O despontar, estava a lembrar, e aliás tinha aqui neste índice uma nota de uma mãe que dizia outro dia: detesto quando me dizem que coitadinha que teve este filho com estes problemas tão graves, detesto isso. Ele é assim e eu gosto dele assim. É isto que ela dizia, não é? Isto transporta-nos um bocadinho para esta questão do integrar e da forma como olhamos para uma pessoa com características mais particulares, com limitações mais marcadas, tentando olhar para ela como uma pessoa, como qualquer outra pessoa, que embora saia daquilo que é a moda, porque todos somos diferentes e todos temos capacidades diferentes também, haverá pessoas que estão em extremos desta distribuição, que é uma curva de Gauss, não é? Em termos de coeficiente de inteligência, em termos de funcionalidade, mas que são pessoas que são mais marcadas porque não há uma estruturação da sociedade que as integre. Não é? Se esta sociedade souber alargar as margens de integração da população, estas pessoas não têm deficiência. São pessoas um bocadinho mais diferentes nos extremos, mas são pessoas com as suas características, como eu tenho as minhas, como a doutora Vera tem as suas, como todos nós temos as nossas características. E é assim que uma família olha para esta pessoa, felizmente. Não olham com um olhar técnico, não olham com um olhar de critérios, olham com o olhar de mãe e de pai, e de avó, e de tio e de irmão, felizmente, não é? E, portanto, ele é como é como é. O problema é que depois começam a surgir, eventualmente, neste despontar, começam a definir-se características que, de facto, tornam-se difíceis de integrar no dia-a-dia, naquilo que é o funcionamento habitual da comunidade, da família, das estruturas, e começam a desafiar esta família na procura de soluções, que é sempre um percurso muito difícil, muito angustiado, e naturalmente que a existência de estruturas que ajudem a integrar, a encontrar soluções e a integrar estas pessoas com mais diferenças é fundamental para o apoio a estas famílias. Não é? Não substituindo a família, naturalmente, mas apoiando a família e trabalhando em conjunto com a família, que é outra ideia muito importante e que vamos desenvolver. Esta realidade, este despontar, naturalmente nós temos que usar nomenclaturas para organizar estas situações, não é? Nomenclaturas que é muito importante sempre considerar isto, não pretendem reduzir a situação àquele diagnóstico, àquele nome, não é? Que é uma coisa com que nós na saúde mental também temos sempre que lidar, porque é frequente dizer: o psiquiatra não explicou bem não disse o que era, que doença é que era, o que é que acontecia, nomeadamente na área da saúde mental infantil, porque há sempre esta dupla realidade. Por um lado, um diagnóstico
é também uma forma de estigmatizar, de marcar mais a pessoa, e o diagnóstico nunca pode servir para isso. O diagnóstico tem que servir para nos organizar e para nos ajudar a intervir de uma forma mais eficaz possível. Não é? Nomeadamente, na área da deficiência intelectual, o diagnóstico tem também um aspecto conceptual importante. Aquilo que já ouvimos hoje aqui, eu estou sempre muito alerta nestas coisas por causa de estar sintonizado com isto, deficiência mental, não é? De deficiência mental é que ainda é muito usado. No contexto médico, então, ainda temos outro termo muito conhecido e muito usado, que é o de oligofrenia. Isto são termos técnicos, mas termos técnicos com décadas de desuso ou que foram ultrapassados, mas que continuam a ser usados na nossa cultura. Isto tem-se a ver só com isto. É que sempre houve esta dicotomia de patologia psiquiátrica, deficiência mental, né? Oligofrenia. Isso é a reabilitação, isso não é uma coisa... E isto não é verdade. É um diagnóstico que está integrado, a par dos outros diagnósticos, nas nossas classificações de patologia. E que hoje em dia tem designações distintas. Hoje falamos de deficiência intelectual, nomeadamente no DSM-5, e o ICD-11, que teima em não sair, irá ter o termo de perturbação do desenvolvimento intelectual. Como nós sabemos, perturbação, na psiquiatria, é aquilo que usamos para uma doença qualquer. Perturbação esquizofrénica, perturbação da ansiedade, perturbação do humor. Portanto, no sentido em que as doenças psiquiátricas são, de facto, dinâmicas e, portanto, o termo doença poderia ser demasiado marcante. Adotou-se este termo, já ouviram transtorno, etc. Agora é perturbação. Pronto. Mas é uma perturbação do desenvolvimento, porque de facto na deficiência não há um desenvolvimento pleno, neste caso do sistema nervoso, e que afeta sobretudo as funções intelectuais. Perturbação do desenvolvimento intelectual, que vai estar a par da deficiência intelectual. O DSM, na aproximação ao ICD, diz podemos dizer também perturbação do desenvolvimento intelectual, o ICD diz podemos dizer também deficiência intelectual, portanto, mas a ideia, e no ICD, na Classificação Internacional de Doenças, de facto está mais focada esta ideia de é uma perturbação que está a par de outras perturbações, como as perturbações do espectro do autismo, como as perturbações de hiperatividade, déficit de atenção, que são perturbações do neurodesenvolvimento. E é desta forma que ela está enquadrada. E, portanto, tomarmos a consciência de que estas situações são situações do âmbito clínico também, que têm que ser olhadas pelos clínicos com atenção, é um aspecto fundamental. Agora, são situações muito difíceis, de facto, de trabalhar, de intervir, porque há uma lesão estrutural à partida que nos limita muito na nossa intervenção e que limita depois também o resultado daquilo que consigamos fazer. E também no diagnóstico da situação em si mesmo. Portanto, isto a propósito destas nomenclaturas todas e de percebermos que entre a oligofrenia, a deficiência mental e o passarmos para o intelectual, marca aqui uma diferença clara. O que falamos quando falamos da parte de perturbação de desenvolvimento ou deficiência é relativamente às funções cognitivas, dizemos o intelectual para não confundir com as limitações cognitivas que se associam, essas de perda cognitiva que se associam às doenças psiquiátricas crónicas, não é? Demências, ou uma esquizofrenia de longa evolução, etc. Mas é a relação a isso que estamos a falar e que nos permite o quê? Permite-nos tentar, porque essa é muito difícil, dentro da deficiência, encontrar, ou de perturbação do desenvolvimento intelectual, encontrar diagnósticos que convivem, que estão a par da deficiência. E estes diagnósticos são difíceis de perceber porque estão camuflados. A pessoa não manifesta o seu sofrimento, as suas dificuldades, pelas suas limitações intelectuais, da mesma forma que outra pessoa que não as tem. Não é? E, portanto, há aqui um trabalho de pesquisa e de exploração diagnóstica que passa por outros elementos e outros dados que são mais difíceis de encontrar. Mas estes diagnósticos estão lá, existem. Portanto, é importante nós estarmos alerta e procurarmos encontrá-los. Há associações, agora não vos vou voltar a falar disto, mas estes slides procuram documentar exatamente esta realidade, da presença de outras patologias, de vários estudos que documentam esta realidade, mas deixava-vos esta ideia-chave, ou três ideias-chave, de que na deficiência intelectual temos 30% a 40%
os estudos variam muito, depois dependendo também da forma como são desenhados, mas 30% a 40% de comorbilidade psiquiátrica. Portanto, é uma percentagem muito maior daquilo que existe na população geral, que seriam 10%, eventualmente entre todas as perturbações que existem, são 3 a 4 vezes mais do que aquilo que existe na população geral. Depois há associações muito típicas, na infância e adolescência, do autismo, das perturbações de espectro do autismo, mais com a deficiência intelectual grave e profunda, a perturbação de hiperatividade, déficit de atenção, com as perturbações, com a deficiência intelectual ligeira, moderada, e as perturbações do humor, que também surgem de forma muito atípica, também com as situações de deficiência ligeira, moderada. Portanto, ficar com estas referências pode ser interessante. Sobretudo a ideia de que, de facto, é muito prevalente a presença de patologia e que é de facto importante estarmos alerta para não ficarmos só focados na deficiência como algo em que não há nada a fazer, que é deficiência e é assim, é com isto que tem que se viver. Não é? Essa ideia, de facto, não Além disto, também já agora dizer que há muita patologia física que se associa, dependendo, nomeadamente, da etiologia desta perturbação do desenvolvimento intelectual, poderá-se ter, às vezes, quadros genéticos bem conhecidos e que integram outros problemas em termos de desenvolvimento global da pessoa, com traços faciais muito típicos ou outros. A mais conhecida será a trissomia 21, o conhecido mongolismo, e que trazem, muitos destes quadros genéticos, alterações também a nível de outros órgãos e sistemas que devem ser explorados, devem ser procurados e acompanhados para prevenir complicações futuras. Mas, para além disso, há outras situações que, mesmo que não seja fora destas de base genética, que se complicam a nível somático por uma fragilidade da pessoa, pelo facto de ela não se queixar habitualmente de problemas que vai tendo e de sintomas que vai sentindo. E, portanto, temos de estar sempre muito alerta também para a saúde física, não só para a saúde mental. Não é? Em relação à saúde mental, e tentando integrar um bocadinho isto, deixava-vos este quadro que eu acho que é muito interessante, exatamente na perspectiva da integração daquilo que é a perturbação do desenvolvimento com a patologia psiquiátrica, que é de um artigo de um geneticista e que tem a ver com a classificação das patologias psiquiátricas, mas que, de alguma forma, nos permite enquadrar de uma forma racional a deficiência intelectual nas patologias psiquiátricas. E então a deficiência intelectual surgiria no extremo de um contínuo em que se organizam as diferentes patologias, em que esta deficiência intelectual correspondia exatamente a situações de grave lesão neurológica de base, em que o sistema nervoso central da pessoa está gravemente comprometido no seu funcionamento e imperam, por isso, pela desorganização que isto provoca, os sintomas da área cognitiva. Não é? À medida que estamos andando neste contínuo que vai reduzindo o número de circuitos neuronais afetados, vamos tendo patologias cada vez mais organizadas. E a seguir à deficiência intelectual viria as perturbações do espectro do autismo, depois teríamos as perturbações esquizofrénicas mais desorganizadas, depois os neuroesquizofrenia mais organizados, sistematizado para a esquizofrenia paranoide, até entrarmos nas perturbações do humor, que essas não teriam lesões estruturais tão graves e tinham sintomas muito específicos e muito mais organizados. Não é? E depois, naturalmente, teríamos também integrado neste desenvolvimento de patologia fatores de ordem social, fatores de ordem genética também, mas esta ideia de perceber que há aqui uma associação entre aquilo que é a estruturação neurológica de base e a forma como as patologias podem organizar e a ideia de contínuo entre estas patologias pode nos ajudar por um lado, perceber que devemos olhar para a deficiência intelectual num contexto médico, por outro lado, perceber que esta deficiência intelectual integrará seguramente aspectos patológicos de outras patologias que devemos tentar organizar de forma a orientar depois a nossa intervenção. Muito bem. Posto isto, passava agora para outra área,
Isto em relação às patologias físicas, que já tínhamos falado, exatamente. Isto também para dizer que, desculpem, aqui no slide anterior, se consigo chegar lá. Este slide, exatamente. Principais patologias, isto para dizer que, de facto, na área da infância e da adolescência, que tem aqui uma série de patologias, como já vos foquei aquela ideia-chave de perturbação de espectro do autismo, perturbação de hiperatividade, déficit de atenção, mas as perturbações do humor também, que surgem de uma forma habitualmente mais desorganizada, e as classificações mais recentes também tentam enquadrar a perturbação de desregulação disruptiva do humor, ou do humor disruptivo, e que tem a ver com estas perturbações em que não temos uma perturbação do humor em que há claramente um quadro depressivo ou um quadro maníaco, mas há sobretudo uma instabilidade e uma dificuldade de controle social, uma impulsividade que se manifesta de uma forma muito pessoal em cada uma destas pessoas, mas que de facto cria aqui um modelo de funcionamento que é habitualmente a base depois da dificuldade de integração, da dificuldade de estar em atividades mais estruturadas, de relação também, de regulação emocional nas relações, e que, portanto, é muito importante estar atento a isto. Também perturbações psicóticas que podem surgir e que surgem, lá está, mal estruturadas porque não há o aparelho neurológico para sistematizar minimamente essa experiência, e que, portanto, são sempre quadros que podem associar-se a comportamentos muito caóticos, que não é exatamente uma perturbação do autismo, mas não nos permite enquadrar aqui uma perturbação esquizofrénica, por exemplo, bem definida. E, portanto, estar atento a estas questões é fundamental. Depois, outras situações, nomeadamente perturbações de personalidade, que se vão estruturando ao longo deste desenvolvimento, e que é um aspecto muito curioso de perceber como nestas pessoas e pela experiência que vão tendo de si próprias e na relação com os outros, acabam por se identificando como modelos patológicos de funcionamento e de relação, e acabam por estruturar uma perturbação da personalidade associada ao seu quadro de deficiência intelectual de base. E que também é importante reconhecermos, são situações, como sabemos, com um prognóstico limitado, mas que é fundamental reconhecer para tentar intervir de uma forma mais estruturada possível. E há muitas situações que acabamos por ser, de tal maneira, do meu ponto de vista, é tão difícil de definir um diagnóstico mais orientador, que ficam nas perturbações do comportamento disruptivo, perturbação da oposição, que descrevem comportamentos, mas que provavelmente não usamos-las porque não nos permitem ir um bocadinho atrás e perceber o que é que está, de facto, na base deste modelo de funcionamento da pessoa. Não é? Depois, no adulto, haverá também situações bem definidas de patologia, mas todas elas surgem com características muito particulares. E dentro do adulto eu gostava de chamar a atenção, nomeadamente, para a perturbação obsessivo-compulsiva, que surge muito, pela dificuldade da organização das queixas da pessoa, mais uma vez. Muitas vezes surge como qualquer coisa que tem a ver com um modelo de funcionamento. E diz, ele é muito teimoso, ou é muito teimosa, quer fazer aquilo e tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, como se fosse uma birra. E não como se fosse uma situação de uma perturbação obsessivo-compulsiva em que a pessoa está numa angústia tremenda pela ideia obsessiva de que não se consegue libertar e que não consegue aliviar essa angústia enquanto não realizar o comportamento compulsivo para aliviar um pouco esta ideia. Portanto, tentar esta perspectiva médica face a situações de dificuldades comportamentais de integrar a pessoa é sempre muito importante. E não ficarmos nos nossos estereótipos de birras ou de mau comportamento. Quando a pessoa não está a conseguir ter um comportamento integrado é porque a pessoa está em sofrimento, provavelmente. E, portanto, é nesse sofrimento que temos que nos focar, é por aí que temos que nos orientar para conseguir intervir de uma forma mais eficaz e mais conseguida. Há manuais que não são muito conhecidos entre nós. Há um que deriva do DSM-5, que é o manual
aquele DMID-2, que é o manual exatamente para diagnósticos do DSM, classificação psiquiátrica americana, adaptada às pessoas com deficiência intelectual, ou aquele DCLD, que é do Colégio Britânico de Psiquiatria, que procura adaptar também os diagnósticos da classificação internacional de doenças às pessoas com learning disabilities, que é o termo que eles usam para a deficiência intelectual. Pronto, isto é só para vos dar nota de que existem, de facto, estes manuais e que podem ser adquiridos e que podem ser instrumentos importantes para, na nossa prática, irmos organizando esta perspectiva, organizando estes conhecimentos e perceber um bocadinho melhor como é que estas coisas se articulam e como é que podemos definir melhor estas situações. Pronto, isto era um quadro resumo de que, de facto, para percebermos, clarificarmos situações, os diagnósticos presentes nestas situações, é muito importante olhar para a forma como as coisas acontecem, a forma como as coisas se organizam, se manifestam, tentar evitar diagnósticos já feitos. Não é? Teve uma crise epilética, não sei se foi uma crise epilética, ou está com alucinações auditivas, não sei se está com o facto de estar com o olhar perdido ou com isso solilóquios não me quer dizer necessariamente que está. É importante descrever exatamente o que é que a pessoa fez. O dizer que teve uma crise epilética, não sei se foi uma crise epilética, se foi uma crise conversiva, se foi uma lipotimia por outra razão qualquer. É importante descrever exatamente o que é que aconteceu naquele episódio e é importante ouvir todas as pessoas, não ficarmos só atidos ao técnico, o psicólogo, o enfermeiro, o terapeuta, mas também o cuidador, o educador que está no ateliê ou que cuida em termos de cuidados básicos, que conhecem muito bem as particularidades das pessoas com deficiência e notam pequenas diferenças, pequenos sinais, há qualquer coisa que está diferente, ele está a reagir mais, ou está mais sensível, ou está mais apagado, e isto podem ser os primeiros sinais de que há ali uma alteração e de que há uma situação de crise, uma situação de doença que tem que ser percebida e intervida. Portanto, é muito importante estarmos sempre a perceber que estas mudanças do padrão habitual de funcionamento e de que toda a informação que é possível coletar é pertinente e é fundamental, são ideias-chave para conseguirmos fazer um diagnóstico apurado. E que muitas vezes é sempre um diagnóstico de deve ser, talvez seja, não é? São situações que não nos deixam sempre, nunca descansados. Isto pode chegar ao ponto, imaginem, por exemplo, não sei se têm noção de uma fratura de fémur, que é um grande osso, é uma coisa extremamente dolorosa, muito incapacitante. E nós tivemos, por exemplo, isto é um dos casos que me estou a lembrar, uma doente 4 dias acamada, porque tinha um edema significativo na coxa, mas que estava acamada, ela tinha uma tetraparésia espástica, portanto era uma pessoa que estava sempre ou na cama ou numa cadeira adaptada, e tinha ali um inchaço na perna, nunca se percebeu de uma queda, de um traumatismo, não havia nenhuma história, nenhuma situação observada que justificasse aquela situação. O que é certo é que tinha aquele edema, mas com um sorriso na cara, como sempre, era uma pessoa muito bem disposta, com um sorriso na cara para todos. A incapacidade ela já a tinha pela sua tetraparésia e acabámos por pedir um raio-x, porque aquele edema não se percebia, e tinha uma fratura grave de fémur. Temos que estar sempre a questionar muito as situações e abertos a todas as possibilidades quando estamos neste contexto da deficiência. Isto para vos dar um exemplo da situação. Bom, passando agora para a parte da intervenção. A intervenção, eu começava por esta palavra-chave do aceitar. Estava a pensar não sei, vinha a pensar em metáforas, em situações que pudessem ilustrar esta ideia do aceitar como atitude base e como elemento-chave. Pensar, por exemplo, numa pessoa que decidiu fazer uma dieta e que está a fazer essa dieta de uma forma cuidadosa e bem organizada, com excesso de peso, imaginemos. Isto é bom, em princípio, não é?
O excesso de peso traz riscos cardiovasculares, traz riscos metabólicos. Portanto, isto é bom. Agora, quando esta pessoa faz isto porque está preocupada com a sua saúde, porque se respeita, porque quer ter melhor qualidade de vida, faz todo o sentido e é de facto bom. Agora, quando esta pessoa faz isto porque se sente insegura e tem uma má relação com a sua autoimagem e está preocupada com a vizinha ou a amiga que é mais magra que ela, ou mais magro que ele, se calhar já não é bom. Se calhar está tudo um bocadinho estragado, digamos assim, não é? Por mais que o comportamento seja o mesmo, mas a forma, o contexto em que estamos, altera completamente o significado dele. E é um bocadinho isso que eu estou a dizer. Nós temos, na intervenção, ter como chave esta ideia do aceitar. A ideia com que começamos inicialmente e com aquele olhar daquela mãe que diz: é assim que eu gosto dele. Ele é assim, é a pessoa que é. E, portanto, é assim que eu gosto dele, é assim que eu o aceito, é assim que eu o vejo como pessoa. E este olhar de aceitação e de reconhecimento como pessoa é um elemento básico para que a intervenção técnica seja uma intervenção de sucesso. Ou seja, dito de outra maneira, por mais correta tecnicamente que a intervenção seja, se não houver esta atitude de respeito e de aceitação pela pessoa, será sempre incompleta e será sempre pouco eficaz. Porque, para todos os efeitos, o grande objetivo da nossa intervenção é sempre este de ajudar a pessoa a reconhecer-se e estar bem consigo própria, estar bem na sua relação consigo própria, melhorar a sua autoestima, o seu autoconceito, com as características que tem e com aquilo que ela é. E esta é a chave da nossa intervenção e é por aqui que temos que o fazer. Nesse sentido, aquilo que são as expectativas da pessoa, aquilo que é o mais importante para a pessoa, aquilo que a pessoa valoriza no seu projeto pessoal, é fundamental para que esta intervenção possa resultar. E, portanto, é a partir daqui que técnicos, família, educadores, todas as pessoas que participam na intervenção têm que estar articuladas, a perceber que a única pessoa importante nisto é a pessoa que estamos a tentar ajudar. Todos nós colaboramos ajudando da forma que podemos. Nenhum de nós tem a resposta certa, a resposta-chave. São tudo respostas que têm que se complementar e que têm que ser valorizadas, têm que ser dialogantes, temos que falar todos uns com os outros. Não é o médico porque dá o medicamento que resolve a situação, não é o psicólogo porque tem a palavra certa que resolve a situação. Todos temos que trabalhar em conjunto. Pronto, e nesta rede, temos a chegar à hora, não é? Sim, nesta era rede, isso que eu ia para dizer. Temos depois modelos, queria só deixar aqui dois modelos que são modelos muito recentes e que as instituições já vão conhecendo. Este de apoio agora este MAVIS, não é? De apoio à vida independente, e o outro de integração na comunidade, mas que envolve, isto é muito importante também para as instituições, não ficarmos fechados no nosso trabalho, mas haver este trabalho junto da comunidade geral e com as famílias como parceiros fundamentais, para que haja uma mudança da comunidade e que a comunidade comece a integrar cada vez mais as nossas pessoas. Eu lembro de uma pessoa próxima que dizia: oh, João, eu estive na Holanda, eles têm um problema grave com deficiência, aquilo está cheio de pessoas com deficiência por todo lado, é uma coisa incrível. A diferença é que os nossos estão em instituições, os nossos não se veem. É só essa. Não é? E a culpa não é das instituições, atenção, a culpa é da sociedade que ainda não soube aprender a integrar e a viver com estas pessoas no seu dia-a-dia. E é este trabalho que nós temos também que fazer, claramente, para que haja mais qualidade de vida para estas pessoas e para que a nossa intervenção seja, de facto, mais eficaz. Eu ficava por aqui, desculpem, estou a andar para trás, acho eu, estou. As conclusões, pronto, acabam por ser já faladas. Obrigado pela vossa atenção e obrigado, doutora Vânia. Obrigada, doutora João. Muito obrigada pela sua visão, que eu penso que foi bastante clara
bastante integrativa, no fundo, daquilo que são os desafios constantes, não é? Que quer nós, nos serviços de psiquiatria mais gerais, se é que este termo existe, não é? E também as pessoas que se dedicam mais a estas áreas de reabilitação de pessoas que são diferentes, não é? No fundo. É isso que nós temos que perceber. Que são desafios muito mais difíceis, acho eu, porque há os tais preconceitos da nossa sociedade que têm uma visão muito estreita daquilo que é o normal, não é? E não têm tanta permeabilidade a aceitar as diferenças, não é? Nomeadamente, e no nosso encontro em concreto, as diferenças do desenvolvimento, que não é tão harmónico, não é tão globalmente dentro dos parâmetros e dos padrões expectáveis, não é? Daquilo que a maioria da população acha que é o normal, não é? Exatamente. Porque depois nós, na nossa prática clínica, deparamos-nos que, de facto, aquilo que a maioria da nossa população acha que é normal, não é bem assim, não é? Assim, exatamente. Pronto. Exatamente. E, de facto, dou-lhe os parabéns pela sua intervenção, que tocou, de facto, em todos os aspectos que são fundamentais, não é? Porque em psiquiatria os diagnósticos servem, claro, para nós conseguirmos nos organizar e tentar todos falar a mesma língua, mas não é para estigmatizar, não pode ser nunca para estigmatizar, porque o diagnóstico, quando existe um diagnóstico, ele fecha, digamos assim, a capacidade ou até o próprio investimento das famílias naquilo que é o potencial daquela pessoa. E, de facto, por exemplo, que falou também das perturbações do espectro do autismo, o Dr. Pedro Caldeira e Silva, da Unidade de Primeira Infância da Estefânia, que é uma pessoa que se tem dedicado muito a esta área, costumava dizer-nos: não vamos dar o diagnóstico, até ao momento em que nós pudermos atrasar o verbalizar do diagnóstico aos pais, nós não o vamos dar, porque os pais vão desinvestir a partir daí nesta não é criança. dar informação, é dar uma informação racional, mais descritiva Exatamente. das dificuldades, mas não estar a marcar com o termo, com o nome. Fechar aquilo que são as capacidades e as probabilidades da pessoa conseguir adaptar-se e melhorar, não é? Desenvolver todo o seu potencial. Exatamente. E, portanto, é isso que nós temos que tentar fazer, não é? Portanto, de facto, temos muito mais que por vezes, apoiar as famílias, dar informação no sentido de estimular e de acolher as suas angústias e as suas dificuldades em lidar com determinadas situações, do que propriamente dar-lhes um diagnóstico que as põe a ver coisas na internet, a procurar informação muito pouco correta, muitas das vezes, como nós todos sabemos, e que não vão ajudar de todo aquelas famílias, nem a pessoa que nós temos à frente e que precisamos de estimular e de ajudar a capacitar-se, a autonomizar-se e a integrar-se o melhor possível. E não vale a pena dizer para não irem à internet, porque vão sempre à internet. Com certeza. O importante é estarmos abertos para falar organizar essa com informação. Isso, falar disso, desmistificar, não é? E clarificar alguma coisa que tenham ido e que os tenha preocupado em particular, não é? E, de facto, tentar ter uma visão integrativa, não é, dos diagnósticos psiquiátricos, que muitas das vezes o DSM e a ICD-10 atualmente vigentes não são muito úteis, porque é como diz, a noção do espectro é muito importante e a noção de que as dificuldades de adaptação ou as alterações comportamentais que aquela pessoa que nós vemos no serviço de urgência, por exemplo, à nossa frente, temos que perceber onde é que começou isso. Qual é a dificuldade base? É uma esquizofrenia de longa evolução e a pessoa está muito desorganizada, com muitos sintomas e nós precisamos de intervir? Há uma malformação, portanto, um não desenvolvimento neurocognitivo desde base que dificulta essa adaptação. Portanto, de facto, qual é o foco? Onde é que começa a origem do problema? Há uma história, não é?
temos Exatamente. que perceber. E isso lança-nos outros desafios que têm a ver com o tempo que nós precisamos para os nossos doentes, Também, claro, não é? E que às vezes os serviços gerais não nos dão esse tempo, nem essas ferramentas que são necessárias. Exato. E precisávamos todos, e eu sinto essa dificuldade, de podermos ter uma visão mais alargada e se calhar não fragmentarmos tanto os nossos serviços de saúde, nomeadamente os serviços de psiquiatria, porque depois, no fundo, quem perde são os doentes. Porque a área das dependências é outro mundo, não é? Em que nós estamos muito limitados na nossa atuação, mas depois perdemos aquilo que é o seguimento, não é? Porque depois vão para as equipas de tratamento, nós perdemos um bocadinho o que é que tem sido feito, depois chegam-nos aos hospitais em crise, internamos pontualmente e depois não há uma continuidade, que é tão importante. O aspecto do diálogo entre estruturas é sempre fundamental. Não é? Exatamente. Na deficiência e nestas áreas mais específicas também. Exatamente. Obrigado. Muito obrigada pela sua presença, Parabéns pela sua excelente pelo apresentação trabalho. que tocou em todos os aspectos e muito obrigada Obrigado, por doutora. tudo.